encarado, isso tem que ser respondido através das ferramentas da responsabilidade social, empresarial que está no campo da comunicação. Esse, para nós, é um ramo da comunicação, que é a comunicação corporativa. Existe também a comunicação interna, que é a comunicação da empresa com os seus funcionários, que talvez seja o mais importante dos stakeholders. E essa é ligada à área de recursos humanos. Não só na Fiat, como em muitas empresas é assim. E você tem, finalmente, ligado ao departamento comercial, a comunicação, a publicidade. A publicidade e o marketing estão ligados ao comercial, posto que estão vinculados a objetivos estratégicos comerciais. Certo? Então, agora, como é que você junta tudo isso? Você junta tudo isso no que nós temos, que é o Comitê Imagem, que é um comitê de comunicação que articula todas essas nossas práticas. Certo? A comunicação, ela é falando de comunicação corporativa. Okay? Para uma empresa que produz automóveis, a comunicação ela é um sistema meio, ela é um fim em si mesmo. Okay? No entanto, as empresas mais modernas, mais competitivas, aquelas mais preocupadas com a questão da imagem e da reputação, elas trazem cada vez mais a comunicação para junto do núcleo decisório, para junto do núcleo de formulação da estratégia da empresa. Está no contexto um pouquinho adiante. Então, quais são as ferramentas de que dispomos? Primeiro, eu quero insistir nisso, na atitude socialmente responsável, que é manter abertos os canais de diálogo com os stakeholders. Não é? As empresas, é ideal que elas mantenham o foco no desenvolvimento sustentável, que, quando se fala em sustentabilidade, nós estamos falando em três pilares: o econômico, o social e o ambiental. É muito interessante a empresa que tem foco no desenvolvimento sustentável, porque ela é uma empresa muito mais, ela se torna uma empresa muito mais complexa do que uma empresa fechada em si mesma. É da natureza da empresa a produção, o comércio. É da natureza da empresa a vertente técnica e comercial. Isto é o business. As novas exigências éticas, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental, com os quais as empresas se deparam, não brotam de dentro dela, brotam de fora. São pressões externas que vêm para dentro das empresas e as empresas têm que codificar isso. Né? Só que é o seguinte, hoje em dia é impensável uma empresa não prestar contas à sociedade. Mesmo que você queira fazer isso, é impossível. Quer dizer, a própria disseminação dos meios de comunicação, das mídias sociais, da capacidade de pressão dos consumidores, da complexidade da opinião pública, não é? Do aprimoramento institucional e jurídico da sociedade brasileira, isso faz com que a empresa ela tenha que se abrir a novos imperativos de natureza ética, ok? Então é o seguinte, além desse plano técnico, que é o campo natural de atuação das empresas, elas têm hoje essa vertente ética de relacionamento. Né? E homenageando um amigo meu que faleceu esta semana, meu antigo chefe, Sidney Basile, existe, além dos imperativos éticos, há os imperativos estéticos. Tá certo? A estética da relação, a relação tem que ser bela. Não basta ela ser transparente, ela tem que ser uma relação educada. Tá certo? Esse é um princípio civilizatório. Então, uma empresa como o Grupo Fiat, que é grande, que é o 11º maior grupo empresarial brasileiro, que é uma referência em termos de marca, de produtos, que a gente não pode se esconder simplesmente, não pode simplesmente fingir que não existe, certo? Então tem que ter uma política de comunicação. Não é? E a comunicação, não basta você ficar sentadinho a agência vai ver, não basta ficar sentado
esperando o telefone tocar, assim, é da agência tal, eu queria fazer, estou em busca de uma agência. Isso aí é o seguinte, tem que gastar sola de sapato, etc. E tal. Da mesma forma, a comunicação, ela não basta você ficar sentadinho na sua mesa e falar, bom, eu não vou fazer nada, vou ficar quietinho aqui, se Deus quiser, esse telefone não vai tocar, nem o jornalista vai me pentear, eu vou poder aqui fazer, atualizar no Facebook, qualquer coisa útil. Não. A comunicação, na verdade, ela deve ser estratégica e significa ser proativa, certo? Significa o seguinte, você perceber, dizer, como estão suas relações, o que pode te acontecer. Dizer, você está sujeito a que tipos de pressão, a que tipos de demanda, por conta das relações que você mantém com a sociedade, ok? Né? A comunicação é o elo da empresa com a comunidade, através de ferramentas eficazes, é o elo com todos os stakeholders. Só lembrando um pouco, quem são os stakeholders, o meio ambiente nós consideramos na Fiat um stakeholder, ok? É a sociedade, os acionistas, os clientes, os parceiros e o público interno. A comunicação, portanto, ela atua sobre duas grandes variáveis, um dos quais a imagem e o outro a reputação. A imagem. Opa, eu inverti algum slide aqui. Muito bem, mas a imagem você consegue construir através da publicidade. Tá certo? A publicidade, ela consegue mostrar, ela pode mostrar, por exemplo, que o carro da Fiat acelera de 0 a 100 em 7 segundos, que o motor é tal, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele vai deixar você mais bonito, mais simpático, etc. E tal. A publicidade pode construir uma imagem para o seu produto, pode construir uma imagem para a sua empresa, mas não pode construir uma reputação. A reputação, a reputação ela é uma espécie de imagem comprovada pela sensação, pela experiência do consumidor e da sociedade com relação a você. Se você diz, se você promete entregar alguma coisa através do seu produto, então você tem uma imagem, uma expectativa, e a imagem está associada com uma expectativa. Na hora que você entrega, você gera frustração. Quem sofre mais do que sua imagem é a sua reputação. Não é? E a sua reputação, você não forma apenas frente aos seus consumidores, você forma a sua reputação junto a todo mundo, junto aos empregados, ao governo, aos clientes, à sociedade, à imprensa, aos fornecedores, aos investidores. Uma ideia um pouco eu tenho um dentista que ele é bem maníaco, assim, então, ele foi passar, como todo mineiro, ele foi passar férias em Búzios. Né? Ele disse que ele tinha tido uma má experiência com uma pousada. Ele entrou no portal da pousada, no site da pousada, e era a coisa mais linda do mundo. Só que 7 anos se passaram, as infiltrações vieram, as paredes racharam, o mato cresceu, as telhas foram embora, a pousada era um caos. E ele comprou uma imagem e sofreu uma frustração. Para escolher a pousada desse ano, ele usou também as redes sociais, mas o seguinte, ele foi ao site da pousada, depois digitou o nome da pousada, para ouvir opiniões de pessoas que tinham estado lá e que deixavam isso registrado nas redes sociais de alguma maneira. E ele escolheu uma, entre tantas que podia ter escolhido, escolheu uma que estava assim, o ranking era 34-2. 2 falavam mal, 34 falavam bem. Ele ficou feliz e tal, né? Sabor de mar, se quiserem ir, certo? Então é o seguinte, a reputação tem esse caráter. A reputação ela se constrói ao longo do tempo, certo? Se destrói rapidamente, mas se constrói ao longo do tempo através de constantes provas e contraprovas da sua imagem, tá certo? A boa reputação gera comportamentos de apoio à empresa, como eu compro, eu invisto, eu gostaria de trabalhar, eu falo bem dessa empresa.
uma empresa com maior reputação desfruta de credibilidade, confiança, respeito e estima.